Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Excel básico. Antes de irmos para a aula, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá para o Excel? Bom pessoal, hoje, antes da gente dar continuidade naquela planilha que nós estamos trabalhando, você ainda não criou a planilha? Vou deixar aqui em cima um card para a playlist do curso de Excel básico. Vá lá e assista às aulas anteriores. Bom, pessoal, mas antes da gente começar a trabalhar com a planilha da última aula, eu vou mostrar para vocês algumas formas de seleção de célula. Muitas vezes a gente precisa formatar um grupo de células, e aí a gente precisa selecionar várias células ao mesmo tempo. A forma mais simples de selecionar células é a seleção de uma célula simples, de uma única célula. Para isso, basta a gente clicar naquela célula. Então, eu selecionei aquela célula tornou-se a célula ativa. Outra forma também de fazer uma seleção simples de célula é através da movimentação do seletor. Uma outra forma de selecionar célula, eu posso, por exemplo, querer selecionar uma coluna inteira. Então, para selecionar uma coluna inteira, basta eu clicar no título da coluna. Então, cliquei no título da coluna, eu selecionei aquela coluna inteira, desde a linha 1 até a linha 1.048.576. Da mesma forma, eu posso selecionar uma linha inteira. Então, se eu clicar no título da linha, eu selecionei aquela linha inteira, desde a coluna A até a coluna XFD. Além disso, eu posso querer selecionar a planilha inteira também. Por exemplo, eu posso querer selecionar a planilha inteira para apagar tudo que tem nela e começar tudo do zero, limpar todos os formatos que foram dados para ela e voltar para o zero. Para isso, entre os títulos de coluna e os títulos de linha, a gente tem esse botão aqui com um triângulo apontando para a minha área de trabalho, e esse triângulo a gente chama ele de botão selecionar tudo. Então, se eu clico nesse botão, ele seleciona todas as células da minha planilha, desde a célula A1 até a célula XFD 1.048.576. Além disso, eu posso selecionar também um intervalo de célula. Nós já vimos alguns exemplos dessa situação, mas não trabalhamos especificamente com eles. Para que eu selecione um intervalo de células, basta eu clicar na primeira célula do intervalo, manter o botão do mouse pressionado e arrastar até eu cobrir toda a área que eu quero selecionar. Na hora que eu cobrir, eu solto o botão do mouse e a minha área está selecionada. Igual eu já mencionei para vocês também, quando eu tenho uma área selecionada, uma daquelas células da área fica numa cor diferenciada, para identificar a minha célula ativa. Quer dizer, se eu fizer qualquer entrada, qualquer digitação agora, eu estou fazendo a digitação na minha célula C3, que é a célula ativa no momento. Eu posso identificar a célula ativa também pela minha caixa de nome. Uma outra coisa que muita gente que utiliza o Excel constantemente também não conhece é que eu posso selecionar áreas não adjacentes. Então aqui eu selecionei uma única área grande, mas eu poderia selecionar várias áreas menores aqui. Então, para isso, eu seleciono a primeira área e antes de começar a selecionar a segunda área, porque se eu tentar começar a selecionar uma nova área aqui, ó, ele desmarcou a anterior. Então, antes de eu tentar selecionar uma nova área, para que eu não perca essa área que já está selecionada, eu pressiono a tecla Ctrl e mantenho ela pressionada antes de arrastar o cursor para a próxima área. Então, selecionei uma nova área, selecionei mais uma área aqui, selecionei uma outra área aqui. Então eu tenho várias áreas selecionadas aqui. O que nós vimos na aula anterior, usando as teclas Enter e Tab, Shift Enter e Shift Tab, funcionam também para quando eu estou com mais de uma área selecionada ao mesmo tempo. Eu saí de uma área, terminei uma determinada área,
ele passa para a próxima área na ordem em que eu selecionei. Então isso facilita muitas vezes para mim entrar com dados em áreas distintas dentro de uma planilha maior. Além de selecionar áreas através do mouse, eu posso selecionar áreas também através do teclado. Então nós vimos nas aulas anteriores algumas formas de movimentar o meu seletor. Então, nós movimentamos o seletor com as setas de direção, nós movimentamos o seletor com Page Up, Page Down. Então nós vimos várias formas de movimentação do seletor. Se, enquanto eu estou movimentando o meu seletor, eu mantiver a tecla Shift pressionada, ele movimenta selecionando aquela área. Além disso, eu posso selecionar células também através da caixa de nome. Se eu digitar uma única célula, por exemplo, F5, eu selecionei aquela célula, uma seleção simples. Mas eu posso selecionar um grupo de células também. Então eu posso selecionar da célula F5 dois pontos, esse dois pontos aqui a gente lê ele como até, então da célula F5 até a célula F15. Na hora que eu pressiono Enter, ele seleciona todas aquelas células que eu defini. Eu posso selecionar células não adjacentes também. Então eu posso selecionar a célula F5, ponto e vírgula, a célula H7, ponto e vírgula, a célula K10. Na hora que eu pressiono Enter, ele selecionou para mim aquelas células que eu listei lá separando com ponto e vírgula. Além disso, eu posso selecionar mais de uma área também não adjacente. Então eu posso selecionar da célula A1, dois pontos, até a célula C5, ponto e vírgula, e da célula H7, dois pontos, até a célula J21. Enter, ele selecionou aquelas duas áreas para mim, da A1 até a C5 e da H7 até a J21. Então essas são algumas formas de seleção de célula. Isso é muito importante quando a gente, principalmente quando a gente precisa fazer uma formatação de algumas áreas específicas da minha planilha. Agora vamos lá para a planilha da aula anterior. Então eu vou abrir aquela planilha. Se você ainda não sabe como abrir uma pasta de trabalho, como abrir uma planilha, veja as aulas anteriores. Na última aula eu deixei como exercício para vocês fazerem a soma do total de cada mês aqui, além da soma do total do trimestre, total geral do trimestre, total gasto no trimestre, aqui na célula E9. Vocês fizeram? Vamos verificar se está correta essa soma? Da forma como vocês aprenderam até agora, vocês deveriam ter resolvido dessa forma. Pressiono o igual para digitar uma fórmula, clico no valor de janeiro de aluguel, mais água, mais luz, mais telefone, mais sacolão, mais supermercado. Pressiono Enter e ele deu aqui para mim o total de janeiro, o total gasto, a total de despesas em janeiro. Fechou com o seu valor? Não? Veja o que está errado aí. Ó. Nós estamos somando essas células aqui. Preste atenção se você digitou os mesmos valores que eu aqui. Dê uma pausa. Se o seu valor não está correto, dê uma pausa no vídeo e tente descobrir qual que foi o erro que você cometeu. Depois que a primeira fórmula está correta, igual eu mostrei para vocês na aula anterior, basta eu usar a alça de preenchimento aqui e arrastar para o lado. Então ele já somou para mim o fevereiro, mudando da coluna B para a coluna C, como eu copiei de uma coluna para a outra
igual eu falei com vocês na aula anterior, ele automaticamente muda a referência das células aqui para corresponder à coluna para onde eu estou copiando. Se eu vim aqui também para o total de março, ele fez a mesma coisa, agora ele copiou na coluna D, e no total geral aqui, ele copiou os valores da coluna E. Ele atualizou os endereços de célula para mim, para representar a coluna E, que é para onde eu estava copiando essa fórmula. Agora pensem no seguinte, no nosso caso aqui, eu estou trabalhando com algumas despesas e com alguns meses, só 3 meses, só o primeiro trimestre. Agora já imaginou se eu estivesse trabalhando com os 12 meses, estivesse pegando a despesa do ano inteiro? Fazer essa fórmula ficaria um pouco mais complicado. Além disso, já imaginou se eu tivesse aqui várias despesas? Ou se eu estivesse trabalhando com uma planilha de produtos e tivesse aqui 500, 600 produtos? Mesmo tendo a facilidade de clicar na célula para não ter que digitar o endereço, vocês já pensaram na complexidade que seria fazer um total desses valores? Igual nós já vimos, eu tenho aqui a possibilidade de ter valores em 1.048.576 linhas. E aí, se eu estiver usando todas essas células, você acha que é muito? Eu já trabalhei com planilhas que não cabiam em uma única planilha, em uma única guia. Então tinha que dividir ela em mais de uma. Então já imaginou fazer isso e ter que somar tudo isso dessa forma como nós fizemos? Para essas situações, o Excel traz para mim uma função que eu posso usar para somar uma faixa de valores. Então eu vou refazer esse cálculo aqui, agora trabalhando com a função soma. Então eu vou dar igual, vou digitar soma. Prestem atenção, pessoal, que quando eu começo a digitar um nome que o Excel reconheça, no caso aqui um nome de uma função, ele traz para mim uma lista com aquela digitação que eu já estou trabalhando. Então tem várias opções aqui que começa com som, que foi o que eu digitei até agora. E uma delas é a função soma. Prestem atenção também que eu posso apertar a seta para baixo aqui e ver cada uma dessas opções que ele trouxe para mim com aquela digitação que eu estou fazendo. A primeira, para cada opção que eu escolho, ele traz, quando eu movimento o seletor e posiciono naquela opção, ele traz aqui para mim um balão com uma dica do que aquela função faz. Então, no caso da função soma, a função dela é somar todos os números em um intervalo de células. Quando eu comecei a digitar e ele mostrou para mim uma opção e eu achei aquela opção, eu posso clicar naquela opção para selecionar ou dar um duplo clique para ele aceitar aquela função para mim. Além disso, se eu digitei aqui, achei uma opção, eu posso trabalhar com teclado também. Se eu quero usar a função soma, eu venho com as setas para cima ou para baixo até selecionar a função que eu quero, e para acionar aquela função, para levar ela lá para minha célula, eu aperto a tecla Tab. Ele termina de preencher para mim. Ele termina de preencher e abre o parênteses para mim, porque várias funções do Excel você tem que passar parâmetros para ela, igual o caso da função soma. Então a função soma eu vou passar para ela vários números ou vários endereços de célula para que ele some esse intervalo, esse conjunto de células que eu vou passar para ele. Então eu poderia passar aqui, por exemplo, 1 ponto e vírgula, 5 ponto e vírgula, 7. Nesse caso ele somaria esses 3 números para mim. Então eu posso passar uma sequência de números separados por ponto e vírgula para que ele some esses números para mim. Então se eu fechar o parênteses aqui agora e apertar Enter, ele somou para mim e deu 13.
Então, sim, 1 mais 5, 6, mais 7, 13. Só que no nosso caso aqui, o que eu quero somar são células. Eu posso digitar o endereço da célula também. Então, por exemplo, B3. Então, ele já destacou ela lá para mim. Ponto e vírgula B4. Ou então também posso clicar naquela célula. Então, posso clicar no B3, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, e assim por diante, selecionando cada uma das células. Agora, dessa forma aqui, também não seria muito útil para mim. Eu teria que clicar em todas as células da mesma forma como eu fiz na fórmula. Mas eu posso usar aqui aquele mesmo conceito que nós acabamos de usar na hora de selecionar um conjunto de células lá na caixa de nome. Então eu posso usar o até. Então no caso aqui eu quero somar da célula B3, 2 pontos, até a célula B8. Então prestem atenção que agora ele marcou para mim uma caixa em volta desse intervalo, da célula B3 até a célula B8. Outra forma que eu poderia fazer isso também é usando o mouse. Então, se é uma área menor igual aqui, eu posso clicar na primeira célula, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto até a última célula, até o intervalo que eu quero somar. E aí ele preenche aqui para mim, da célula B3 até a célula B8. Fecho parênteses e dou Enter, ele fez a soma para mim. Deu o mesmo resultado da expressão que nós havíamos feito. Agora, pessoal, da mesma forma que eu copiei as células usando a alça de preenchimento, eu posso fazer ela usando função também que trabalha com referência. Da mesma forma que ele atualizou as referências na fórmula, ele atualiza para mim também as referências usadas na função. Bom, pessoal, uma outra coisa que nós vamos fazer hoje é resolver o problema aqui da célula A8. O supermercado não está aparecendo aqui para nós. Então, o supermercado, quando nós preenchemos a célula B8, o supermercado passou a ser truncado, apesar dele estar totalmente digitado lá na célula. O que nós temos que fazer aqui, uma das soluções, é alterar a largura da minha coluna. Existem algumas formas de alterar a largura da coluna. Uma delas é trazendo o mouse, o cursor do mouse, entre uma coluna e outra. Prestem atenção que quando ele atinge ali a divisão entre as duas colunas, ele transformou em uma barra com uma seta para a direita e para a esquerda. Estando com o cursor do mouse nesse formato, se eu clicar e arrastar, eu posso redimensionar a largura da minha coluna. Prestem atenção que quando eu estou mudando, ele dá para mim a nova largura lá em cima. Então eu posso redimensionar até que a coluna tenha o espaço que eu quero, tenha a largura que eu quero. Além disso, além dessa forma, eu posso clicar com o botão direito do mouse no título da coluna e no menu de contexto que aparece, eu tenho a opção aqui largura da coluna. Na hora que eu clico, ele traz para mim a largura da coluna atual, que está 19,28, e eu posso definir uma largura. Por exemplo, ficou muito larga, eu quero só 15. Então Enter, e aí me atendeu. Então eu posso definir um valor específico para a largura. Isso me permite, por exemplo, que eu tenha algumas colunas com a mesma largura, com uma largura exata. Além dessas duas formas, eu posso vir aqui também na divisão entre duas colunas e dar um duplo clique nessa divisão, clicar 2 vezes rapidamente. Quando eu faço isso, ele pega o maior texto, o maior dado daquela coluna, a célula que contém o maior dado daquela coluna,
e altera para mim a largura da coluna para caber aquele dado, para caber aquela informação. No nosso caso aqui, não é isso que eu quero, porque eu tenho despesas domésticas do primeiro trimestre que ele pode invadir as células do lado. Então eu vou redimensionar aqui a minha coluna para que ela respeite só a largura do supermercado, para que ele consiga mostrar para mim o supermercado. Então, dessa forma, pessoal, eu consigo mostrar os meus dados sem incluir colunas em branco aqui, igual eu falei com vocês na aula, numa das aulas anteriores, não é a melhor prática. Da mesma forma que eu trabalhei com as colunas, eu posso trabalhar também com as linhas. Então eu posso, por exemplo, pegar a divisória entre uma linha e outra e arrastá-la e alterar a altura da minha linha. Eu posso dar um duplo clique na divisória entre duas linhas para que ela ocupe uma altura que caiba o que tem ali naquele conteúdo. E posso clicar com o botão direito do mouse no título da linha e clicar no menu de contexto que aparece no item altura da linha. Ele vai trazer para mim também uma caixa de diálogo onde eu posso digitar a altura da linha, conseguindo com isso que várias linhas tenham exatamente a mesma altura. Antes da gente encerrar, não esqueçam de salvar a sua pasta de trabalho, para que a gente possa dar sequência na próxima aula. Foi essa a nossa aula de hoje, espero que vocês estejam gostando do curso. Se ficou qualquer dúvida, comente aqui embaixo no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.